Durou cerca de 6 horas a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia do aparelho digestivo do presidente Bolsonaro. Ainda efeito daquele atentado que ele sofreu quando da campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais. Cirurgia, como estava devidamente previsto, foi realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Vamos até lá, a capital paulista, o destaque do momento. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado para a cirurgia de retirada da colostomia. Agora há pouco, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto divulgou a seguinte nota: fim da cirurgia do presidente Jair Bolsonaro com êxito. O boletim médico será divulgado tão logo seja autorizado pela equipe médica. Às 17 horas, haverá briefing à imprensa com o porta-voz da Presidência da República, General Rego Barros, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Foi, portanto, um êxito a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia do presidente Jair Bolsonaro. Ele agora segue para o centro de terapia intensiva, onde deve ficar por cerca de 48 horas e depois será encaminhado ao quarto. Agora há pouco, o porta-voz da presidência fez o seguinte comentário com relação à situação do presidente Bolsonaro, confirmando que a cirurgia durou cerca de 6 horas e foi muito bem sucedida. Ele falou: o excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi submetido nesta manhã à cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e extensa lise de aderências decorrentes das 2 cirurgias anteriores. Foi realizada a anastomose do íleo com o cólon transverso, que é a união do intestino delgado com o intestino grosso. O procedimento teve duração de 7 horas. Ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue. No momento, o paciente encontra-se na unidade de terapia intensiva, clinicamente estável, consciente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, prevenção de infecção e de trombose venosa profunda. Assinam o boletim os doutores Antônio Luiz Macedo, cirurgião, Leandro Etchenique, clínico e cardiologista, e Miguel Sendoroglo, diretor superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. A cirurgia do nosso presidente, ela teve início em torno de 8h30, então havia por parte da imprensa uma preocupação natural, que é a preocupação do nosso país, da nossa sociedade, com o sucesso, com o êxito da mesma. E encerrou-se próximo de 15h30. Eu não quero adentrar-me nos aspectos técnicos, mas a cirurgia foi conduzida de uma forma muito especial, de uma forma muito cuidadosa, particularmente porque o presidente possuía, em razão das 2 outras cirurgias, uma quantidade muito grande de aderências, que é o que o boletim transcreve de forma técnica. E essas aderências exigiram do corpo médico uma verdadeira obra de arte em relação à cirurgia. Então eu quero desde já, em nome do Planalto, em nome da Presidência da República, agradecer ao Hospital Albert Einstein e aos cirurgiões que se debruçaram sobre o nosso presidente, para dizer-lhes da nossa satisfação, do nosso otimismo com a recuperação do nosso presidente. Tá aí então, 48 horas no CTI e depois ele já vai para o quarto, começando a despachar. Deve ficar internado em no máximo 10 dias no Albert Einstein.
A Polícia Rodoviária de Bauru apreendeu meia tonelada de maconha e crack. A droga seria distribuída em toda a região. É a prova de que a dependência química está cada vez maior. O nosso convidado, o psicólogo João Louro, especialista no tratamento de dependentes químicos, comenta o momento preocupante da realidade. Doutor Louro, boa noite. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui com vocês. É um tema realmente muito sério que tem preocupado demais. E o senhor vivendo a realidade com os dependentes. A situação, infelizmente, está mais grave, tem piorado. Não, doutor? Sim, tem nos entristecido muito, porque o número de casos com jovens, com idosos, com a mulher, tem aumentado muito. E nós temos observado isso na mídia, com esses casos, como esses casos de violência, de assalto. Então, é uma coisa, meio fora de controle, né? Uma estrutura que está meio fora de controle. Mas tudo isso vem das famílias desarticuladas, né? Se você tiver famílias articuladas, famílias estruturadas, nós teríamos jovens mais conscientes, os jovens dentro de uma realidade. Nós sabemos que hoje, pelas dificuldades financeiras, os pais estão fora de casa, buscando um recurso melhor para oferecer para os seus filhos, e os seus filhos estão com acesso muito grande a esses meios, como o celular, como a internet, e isso tudo faz o indivíduo se individualizar, se reclusar mais. Nós temos o Facebook, que é uma ilusão, né? Você pode ter 2.000 amigos, mas você não tem amigo nenhum. Então, essa individualização, quando ele precisa buscar uma felicidade, ele vai encontrar uma felicidade sozinho, ele não precisa de mais ninguém no uso da substância. E é uma realidade. Dependentes químicos, cada vez mais jovens se envolvendo com as drogas. É real. Sim, não tenha dúvida. Nós temos uma cultura, como a matéria que a gente viu há pouco, com relação a medicamentos, né? É muito fácil de você ver pais, mães, automedicando filhos, automedicando para dores, sem saber o fundamento, sem saber de onde, sem saber a procedência, sem saber o medicamento que dá. Nós nos preocupamos com a cannabis sativa e nós nos esquecemos do clonazepam, do Rivotril, do Lorax. Então, nós temos um aumento muito grande nessas drogas que são auto-administradas, sem controle nenhum do profissional que deveria ter. Então, essa cultura faz essa facilidade de acesso a drogas. As drogas se encontram nas drogarias e você tem esse acesso fácil dessas drogas ilícitas que cada vez mais nós estamos encontrando nos mercados. Você vê as apreensões de grandes volumes. Então, cada vez mais eles estão tendo acesso a essas drogas. E por desafio, por questões de produzir uma adrenalina maior, o jovem, é próprio do jovem, nós passamos por isso na nossa época, né, de viver a adrenalina, de apertar o botão da campainha e sair correndo, achando que a pessoa não ia pegar a gente. Então, era uma adrenalina e o jovem hoje vive isso, e a droga propicia isso. Então, nós temos que nos envolver mais na família, nos envolver mais com os nossos jovens. É claro que cada caso é um caso, mas no tratamento a família tem que se envolver totalmente, senão fica também difícil. É isso, doutor João? Fundamental a participação da família. O que eu tenho observado é que normalmente se procura ajuda, e isso me entristece, depois que o jovem já está numa situação muito difícil de se lidar. A família vai protelando, às vezes acha que vai dar conta, ou abre mão do jovem, e aí quando chega até a gente para fazer um acompanhamento, já está numa situação que a gente não tem o controle. As famílias, elas sabem muito pouco a respeito das drogas, não sabem como lidar. Frequentemente, quando eu converso com pais e falo da doença, e falo para a família que ela precisa, porque ela vive uma codependência, aí o pai fala: não, o problema é ele, o doente é ele, não sou eu.
Então, enquanto não houver essa evolução de conceitos, a família aprender sobre a droga que o seu filho ou a pessoa que está envolvida usa, como lidar com essa situação, na crise, o que eu devo fazer, nós vamos ficar sofrendo e nós vamos ficar anunciando cada vez mais esse tipo de notícia, envolvendo pessoas depressivas, suicídios nos jovens, o que tem aumentado o número de suicídios. As drogas depressoras do sistema nervoso central é o álcool, e é o que mais é consumido hoje. Qualquer um compra bebida em supermercado, em bar, e aonde nós não temos como fiscalizar todos, mas nós temos como educar os nossos filhos para que eles não tenham esse acesso. Bem, com relação à falta de perspectiva, o jovem, o dependente químico, a gente começa falando do jovem, mas é claro, temos até idosos envolvidos com a droga. A falta de perspectiva é uma realidade, é difícil também tirar o dependente dessa sensação de falta de futuro, o presente também sem qualquer estímulo. É complicado, doutor João? Sim, quando você aprende a lidar com o dependente químico, a lidar com a doença da dependência química, você tem que valorizar e tem que mobilizar os valores do indivíduo. E o que nós observamos? A sociedade diz, não tem jeito, é bandido, isso aí não vai ter futuro. Então, acaba não tendo. Nós temos um aumento cada vez mais nos usuários de droga com os idosos. Por quê? Ninguém tolera os idosos, ninguém perde tempo com os idosos. Nós não valorizamos os nossos idosos, nós não valorizamos o que eles têm para nos ensinar. Então, nós ignoramos. Então, eles vão ficando sozinhos, vão fazendo episódios depressivos. A bebida, a droga funciona muito bem nessa condição. Então, nós temos que ter essa participação efetiva da família, da sociedade, para que a gente possa buscar um horizonte melhor do que a gente vive hoje. Estamos no Janeiro Branco, a campanha para estímulo à saúde mental perfeita, ou seja, sem problemas com a saúde mental. Grande preocupação do momento é a depressão. Janeiro Branco, a campanha. O senhor comenta. A campanha Janeiro Branco é o primeiro ano que ela iniciou, né? Ela começou lá por Minas Gerais, por um psicólogo que desenvolveu esse pensamento, esse projeto, para ir nas escolas, nas instituições públicas, né, e nas indústrias, para debater, fazer roda de conversa, palestras a respeito da saúde mental. Se você não tiver saúde mental, você está doente. Então foi feita essa campanha não tem fins lucrativos e o objetivo dessa campanha é debater a situação da saúde mental. O mais agravante que nós vemos hoje na saúde mental são os estados depressivos e muitas delas que ocorrem pela utilização de substâncias químicas. Mas a saúde mental, ela não implica só no psicólogo, no psiquiatra, mas ela implica no pedagogo, ela implica nas escolas, ela implica nos profissionais da saúde, ela implica em toda a sociedade, na sociedade como um todo, para a gente ter essa consciência e esse trabalho. Por que se pensou no Janeiro Branco? Porque tem a ideia de que quando vai começar o janeiro, a gente vai começar com novas promessas, a gente vai começar tudo de novo, então nós fazemos aquele monte de pensamentos positivos, então é como se fosse uma folha branca que a gente vai escrever uma história diferente a partir do mês de janeiro para a saúde mental. E a gente tem observado uma conscientização diferente da população em relação a psiquiatras, psicólogos. Antes, a ideia de quem ia a esses profissionais era porque estava louco, tinha algum tipo de problema grave com relação à saúde mental. Hoje não, hoje é uma especialidade necessária em termos de saúde pública, não, doutor João? Sem dúvida nenhuma, ela é uma extensão da área da medicina, né? E você vê, deixou de ter a crença da loucura, né? Como se tinha.
né, desmistificou um pouco esse tema e a gente pode trabalhar de uma maneira agregar mais valores e trabalhar de uma maneira mais direta com o paciente, com a pessoa que tem algum transtorno que possa estar melhorando. Bem, só para a gente concluir, a depressão, os casos de suicídios. Marília, no ano que passou, cerca de 20 casos, uma das cidades com maior incidência de suicídios do estado de São Paulo. Já tivemos 3 casos neste ano. O alerta, então, à população com relação à depressão, doutor João. Sim, nós temos um aumento muito grande da depressão, dos estados depressivos, e a depressão não é falta de Deus, a depressão não é falta de vergonha, a depressão, as famílias às vezes tentam ajudar o jovem e querer estimular ele de uma forma e dar força, e às vezes se ela não for orientada para isso, ela vai afundar ainda mais o jovem ou a pessoa que está em estado depressivo. A motivação, as escolas que têm trabalhado as motivações, o enxergar do jovem com a capacidade de desenvolver, com buscas das suas capacidades próprias, da relação familiar, da constelação familiar. Então isso tem um valor que é muito importante. O Brasil está entre os primeiros no mundo em casos de suicídio.